Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Atos 26, versículo 16, que diz o seguinte: agora levanta-te e põe-te em pé, eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei desse povo e dos gentios, a quem agora te envio para lhe abrir os olhos, das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Amém, Jesus? Amém. Quem crê nisso dá glória a Deus? Amém. Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe todos. Amém. Paulo, ele pode, como toda igreja primitiva, pode também servir de base para nós entendermos que tudo que acontece ministerialmente e espiritualmente na vida de um indivíduo que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tudo resulta da fé. Da mesma forma, a fé resulta da fidelidade de Deus, ou seja, do fato dele se revelar a nós. Não teria sentido falarmos sobre fé se não houvesse a fidelidade de Deus. A fé não pode vir primeiro. Importa primeiro que Deus se revele e mostre o quanto é misericordioso, gracioso, glorioso, poderoso. Para nós então podemos, por meio do seu testemunho, da sua obra, da sua história, da sua revelação, construirmos esse conceito que vai ser pregado hoje aqui. Então não haveria nenhum Paulo de Saulo, não haveria nenhum ministério paulino, nenhuma obra feita por este irmão, se Deus não houvesse se revelado a ele. A partir do momento em que Jesus se revelou a este homem, e o certificou de que era o Messias, Paulo passou exatamente a ser o quê? Consequência disso. E muitas de suas pregações, muita coisa que este homem falou a nível de fé e do evangelho, resultavam daquilo que ele viu, ouviu e testificou de Cristo. Então é muito difícil, doloroso você seguir um Deus que você não vê, não testifica, não conhece, não sabe quem ele é. E olha que eu vou dizer uma coisa, o percentual é grande das pessoas que vivem isso, tá? Mas não é também a questão que eu quero entrar com você hoje aqui, mas primeiramente apontar para o fato dessa preocupação que muitas vezes as pessoas têm com a igreja, de querer saber o que elas vão fazer dentro dela. A preocupação maior não é o que você vai fazer dentro dessa igreja, é se você tem a fé. Porque hoje eu me deparo com ministérios e lideranças e todo tipo de artefato de serviço evangélico sendo feito por aí, que não resulta da fé, resulta de um meio empregatício, profissional. A igreja virou um reduto de profissionalismo. Tanto que é verdade que até os cantores do meio secular, até aqueles que estão com a carreira em baixa, vêm para o movimento evangélico para criar uma forma exatamente de serem vistos pelos holofotes. E esse estrago é uma coisa impressionante, não faz muito tempo não, mas foi uma coisa repentina e veloz. O que vem sido promovido dentro da igreja por meio exatamente dessas correntes de interesses, né,
particulares, que é realmente usar o nome de Jesus Cristo, o ministério, a igreja ou até mesmo a fé para alavancar carreira própria e pessoal. Já Paulo, como você mesmo percebe aqui, tudo que ele fez, tudo que ele construiu, tudo que ele trabalhou, tudo que ele serviu, tudo que ele cumpriu a nível de ofício, obrigação, dever, propósito, tudo isso resultou da conversão dele, do que ele viu e ouviu de Cristo. Então, para nós, a lei maior aqui é o que Deus disse e o que aconteceu na tua vida. É isso que vai fazer com que você mais para frente tenha razões para fazer alguma coisa dentro de uma igreja ou para alguma outra pessoa. É Jesus ser um fato conhecido e testificado por você. Se não aconteceu isso, nem motivo para se batizar e ser de uma igreja você tem, porque é exatamente no mérito do que eu vou entrar aqui agora. Antes de falar sobre a fé que salva, vamos falar dessa fé no sentido religioso. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 2, verso 16. Eu já quero, em nome de Jesus, pedir aos amados que abram, onde ele diz o seguinte: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombras das coisas futuras, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, afetando a humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, efetuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido ao cabeça, da qual todo o corpo, promovido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Lê o resto. Lê alto. Pode ler até o 23. Então Paulo, ele levanta exatamente o que ele pensa sobre religião. Religião é alienação. O que seria uma fé no sentido religioso? Como que se constrói uma religião? Paulo lá atrás já dominava o assunto, tá? Toda religião, ela tem base de discernimento humano, teu ou de outro. É preceito e doutrina humana, tendo em vista que Deus não revelou, mas foi criado de uma mente puramente fértil, o que se construiu hoje aí, chamado religião. Tanto que a religião tem o seu fundador e tem um mestre, né? Para deixar claro para vocês que a face desse pensamento não decorre do que Deus falou, mas de um indivíduo que pensou e criou e fez isso uma enciclopédia, fez isso um livro, fez isso a sua Bíblia. Isso é religião. Então a fé está na religião, mas o sentido da fé na religião, ou como ela é tratada biblicamente, isso está oposto. Eu vou te provar hoje aqui. Paulo deixa claro em Colossenses 2,16 ao versículo 23 sobre a crença baseada no sentido, baseado nas leis, baseado na lógica, no imediatismo, né? Num conhecimento demonstrável, até mesmo aparentemente sábio, convincente, mas que biblicamente não presta, não tem valor. O pastor, o senhor está desmoralizando e desvalorizando a religião das outras pessoas. Não, estou lhe dizendo o que é fé, o que é religião. Quando você fala fé, você fala de um termo puramente traduzido e expressivo da Bíblia. Você não está falando de uma palavra que você encontrou na boca de alguém, que a Bíblia já dominava isso antes de você existir, ou aquele que você também admira como pensador.
Já a religião eu entendo que há o seu fundador, o seu mestre, o seu inquisidor. E é disso que nós estamos falando aqui, separando as coisas. Nós entendemos, como Paulinho também entendia, que toda a sua religião tem o seu valor e a sua doutrina, os seus princípios. Mas o que difere a religião da fé é que na religião qualquer objeto pode ser adorado, qualquer objeto pode ser reverenciado, qualquer coisa que você valorize e aceite ou estime por coisa superior pode ser o teu Deus. Já a fé não. O que vai ser tratado aqui é que a fé, que a Bíblia inventou esse nome, tá? É dela. Já a fé, a palavra de Deus diz, não. A fé entende que nós só podemos crer e viver aquilo que Deus disse. Aquilo que dele se revelou. Rapidamente aqui falando sobre ética e moral. Então esses conceitos religiosos criou esses dois nomes que hoje para mim são oposições da fé. Porque tudo que é ética, tudo que é moral, quando você ouvir essa palavra, você tem que entender uma coisa. Historicamente, elas surgem de uma mesa onde homens debatiam o que é melhor para o ser humano. Muita coisa que Jesus fez não é ético. Muita coisa que ele ensinou não é ético. Eu digo, não é ético, não é moral. Por quê? Porque não foi criado, debatido, não foi construído por intermédio de opiniões, mas de Deus revelado. A gente até usa a palavra moral aqui de vez em quando para fazer vocês entenderem um pouco, mas a palavra ética e moral não existe na Bíblia, filho. Porque a hora que se fala ética e moral, nós estamos falando de coisas que foram construídas a partir do quê? Da filosofia, ou seja, da intenção de fazer com que as pessoas estejam harmonizadas com o cosmos, consigo mesmo, com sociedade. Se você for ver o que o meu Senhor viveu e testemunhou, não tinha nenhum desses aspectos e desses interesses. Colocar aquilo que ele veio nos ensinar em cima de uma mesa para perguntar para o público que eles concordam ou não. Então a filosofia para a fé é banal, tá? Como toda a ciência, Paulo considerou animal, porque ela traz uma sabedoria que sai do homem, que é inata, que não foi revelada por Deus, que é o oposto. Então religião é ética e moral, ela tem os seus valores, ela tem os seus compromissos, ela tem coisas boas que ela ensina, mas biblicamente ela não salva, ela não restaura, ela não tem vida, ela não tem a aprovação de Deus, porque foram coisas que ao longo da história e dos anos, foram coisas que foram sendo construídas, faladas, ditas por homens para agradar a outros homens. Irmãos, a coisa é tão séria que eu estou te pregando hoje aqui, que por muitos evangélicos eu já escutei essa frase: muita coisa que a Bíblia prega não dá para ser aplicado nesse tempo moderno. Você está querendo dizer o que com isso? Que Deus é arcaico e perdeu o domínio? E não pode ser Deus nesse mundo porque as coisas aqui mudaram? Você entende de onde vem a ética moral? Por exemplo, não é ético Jesus falar: quem amar mais a sua família do que a mim não é digno de mim. Não é ético para esse mundo hoje. E nem um princípio moral você abandonar a tua família, largar a tua família para fazer preferência a ele. Por exemplo, quando Paulo falou para a igreja: expulsa o irmão imoral daí, lá em 1 Coríntios, acho que capítulo 5. Expulsa o irmão imoral daí, que esse cara é pervertido, envergonhou Cristo e não quer se converter. Manda ele para fora para que ele pelo menos tenha a alma dele salva e o corpo destruído no fogo. Não é ético. Hoje mesmo eu escutei a frase de uma evangélica, uma cantora famosa aí, que eu não vou falar meu nome porque é palavrão, dizendo o seguinte: que todos têm que ser amados independentemente do que fazem com a igreja.
Não é porque a pessoa erra que ela tem que ser jogada para fora. Bom, Paulo jogou para fora porque o cara não quis se arrepender. Você quer abrir uma instituição de caridade? Fica à vontade. A maçonaria está de portas abertas para poder te atender, inclusive, aos requisitos. Mas se você quer ser um crente, um pastor e um líder de uma igreja, um crente, eu digo, tá? A preferência é Cristo, não o homem. Então na fé não há ética, não há moral. Há uma verdade absoluta que precisa ser aceita. Essa é a diferença. E muitas vezes, para servir a Cristo, você não vai ser bem visto ou compreendido por aqueles que têm a ética, por aqueles que têm a moral. Porque estão querendo construir para si regras, princípios, leis, que o harmonizem com este mundo e com as pessoas que estão dentro dele. O objetivo é o mundo externo. O nosso, na fé, é Cristo. Construir uma igreja ética e uma igreja moralista, certo? Mas a igreja evangélica, para mim, ela morreu. Dificilmente você encontra uma hoje. E o meu Senhor já dizia: vão procurar e não vão achar. Porque o que é o evangélico? Para mim, evangélico é aquele cuja fé defende o evangelho. Está inspirado no que o evangelho ensina. E quando eu falo evangelho, é o que Jesus pregou. Já o indivíduo religioso, a sua preocupação é puramente estética, puramente apresentadora, encenadora, tá? É um status puramente moralista. Muitos usando exatamente também a religião para lucrar, para ganhar. Está lá a entrada do meu Senhor no templo, quando expulsou os mercadores, para te provar isso, o que o judaísmo já era e promovia: política, economia. Está aí o percentual do que o movimento evangélico rende no PIB da economia desse país. Está aí o movimento do crescimento evangélico, sempre nas estatísticas políticas, que os evangélicos hoje elegem presidentes. Nossa, isso é status. É isso que a religião constrói, é isso que ela vai construindo. Sociedade, propósito puramente comerciais, puramente humanos. Há um texto também que eu posso até dar aos amados irmãos, em Gálatas 4, verso 10, verso 11. Pode ler. Costumes, regras, tabus, comportamento humano. É isso aí, filho. Qualquer objeto pode ser o teu Deus, qualquer objeto pode ser tua crença. Lê o texto aí, pastor, Gálatas 4, verso 10 ao verso 11, lê em voz alta para mim, por favor. Lê 1 Coríntios 8, verso 4 ao verso 6. Eu leio para você. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só Deus, pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Paulo dizendo que todos os deuses ou ídolos de nada valem, não há valor algum, não há nada dentro deles, nada por detrás deles, são artífices, e os profetas já diziam isso lá atrás, são construções humanas, que se tornaram objetos de fé, de adoração, místico, tá? A Bíblia tem uma opinião formada a respeito disso, como todas as outras coisas, regras alimentícias, também regras referentes a celebrações, dias festivos, tudo isso a Bíblia está condenando e mandando pau, matando a paulada esse tipo de religiosidade, porque para Deus, como já dizia Paulo lá em Colossenses, o útil na religião seria exatamente tirar o pecado que está em você, transformar
a tua natureza pecaminosa e condenativa, que é o que Jesus veio realizar e fazer. Então o fato de você ser uma pessoa boa, o fato de você fazer coisas boas, o fato de você ter um nível de educação, o fato da tua família também ser igual a você, o fato de haver uma sociedade ética e moral, não quer dizer que ela tem Deus. O fato dela ter uma religião, o fato dela ser boa, tá? Resumidamente falando, à luz da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, esses costumes, esses preceitos, estes comportamentos religiosos, com um pouco de esforço, de conhecimento, você pode criar. Essa capacidade o homem tem. Mas de se salvar, de agradar a Deus, de ser aquilo que Ele quer, isso é diferente. Porque a fé não pode existir antes da revelação, antes do que Deus disse. É a partir do que Ele falou que se constrói fé. Então, se ficar provado que tudo que você vem praticando a nível de religião foi construído na opinião tua ou na opinião de uma outra pessoa, você já está condenado. E nada disso do que você fez tem proveito para Deus, ou proveito para te salvar da condenação que a Bíblia também anuncia. Então é muito importante. Eu tenho fé. Você não tem fé, você tem religião. Porque o dia que você for ter fé, você vai ter Jesus Cristo, e da maneira como Ele pediu para você ter. Se você não tem a fé que Ele ensinou, você tem uma religião. Eu tenho uma triste notícia para te dar: você vai ser condenado com tudo isso. E eu vou começar a pregar sobre isso a partir de agora. Pode-se construir uma religião no movimento evangélico? Sim, pode se construir com os aspectos e as características que o povo vem valorizando e vem divulgando e testemunhando. Você constrói rapidamente uma tese de defesa à luz da fé bíblica, do quanto a sociedade evangélica está idólatra, esotérica, mística, para não falar banal. Aquele monumento chamado Templo de Salomão é uma prova viva do movimento evangélico contemporâneo. São pessoas que infelizmente estão indo atrás de superstições, e por mais que essas informações sejam bíblicas, históricas, não estão sendo usadas com responsabilidade, não estão sendo usadas de maneira responsável. Tudo isso está sendo utilizado exatamente para atingir o quê? A necessidade do povo, a sobrevivência da comunidade, a construção da autoestima, a construção do pensamento mais positivo, de uma pessoa mais realizada, de uma pessoa mais feliz consigo mesmo. E toda hora você vê isso na televisão, e pastor pregando isso. Não estou falando besteira aqui para você, não. É religião. A oferta está sendo dada, e muitas vezes eles até tarifam o que eles estão falando ali. Como esses dias mesmo eu disse, pastor, cheguei para vocês, disse um folhetinho que mandaram para mim, a Igreja Universal do Reino de Deus, dizendo a oração pelos mortos, num duplo sentido, tá? Então é isso, eles estão explorando essa capacidade que a sociedade tem de ouvir o que as outras pessoas falam, de ir atrás de recomendações e ideias proliferadas, para se afastar daquilo que Deus em pessoa falou. O que você pensa, o que você acha, o que eu acho e penso não está em discussão, mas o que Deus disse. É do que Deus disse que vai vir a fé. Amém. Abre o texto de João capítulo 1, verso 1. Então a fé no sentido religioso
ela está baseada no próprio discernimento da pessoa ou de outros, na crença do mundo externo, nos sentidos, nas leis, na lógica, no imediato, no conhecimento demonstrável da sabedoria humana, e qualquer coisa pode ser objeto de crença ou de fé, aonde residem a ética e a moral, né? A piedade como fonte de lucro, como Paulo mesmo disse, o status pessoal, que nós consideramos puramente alienação. Religião é alienação. Ok? Lê esse texto para o pastor, por favor. A fé salvadora, lê. Pode ler o de baixo. Amém? Está ótimo. O que João está documentando aí acerca do que Cristo pregou? Que a fé que salva é a crença do homem naquilo que responde ou está sustentado do que Deus falou. A fidelidade de Deus na Bíblia se chama graça. E a graça, ela representa a revelação pura, genuína, perfeita, clara desse Deus por intermédio do Filho que enviou. O Verbo de Deus que se encarnou, que se fez homem, que se fez palavra, que se fez verdade. Então aonde a fé que salva, ela começa a existir a partir do momento que tudo isso é importante para você e aceito por você. A Bíblia entende que ninguém produz essa palavra fé, que ela é a junção da tua história com aquilo que Deus revelou. Você não pode produzir isso sozinho. Não há uma fé baseada, como eu já te falei, em preceitos, conceitos e doutrinas humanas. Isso é religião. Fé para a Bíblia é quando Deus revela e você crê. É quando Deus revela e você aceita. É quando Ele te dá a palavra e você obedece. Isso gera fé. Cresce, gera, desenvolve fé. Então, como todo mundo pode perceber, meus amados, presta atenção. Você entra dentro de uma igreja, aonde Jesus fala por intermédio de uma pessoa que Ele santificou e vocacionou, exatamente para obter a revelação dEle, e por meio do que você escuta, por meio do que você ouve, por meio do que você é educado, a tua obediência nisso tudo, vai definir, vai construir, vai erguer essa palavra que muitos dizem que tem, fé. Então nós cremos num Jesus revestido do Evangelho, no Filho do Deus Altíssimo que se encarnou aqui na terra, cheio da palavra e do conhecimento de Deus, para proferir entre os homens a palavra que liberta. E mediante a fidelidade de Deus dar o seu próprio Filho para redimir e salvar a humanidade, nós obtivemos dele a entrada dessa graça, por intermédio do quanto ouvimos e obedecemos. A graça de Deus foi derramada, e nós temos acesso a ela, como dizia Paulo, por intermédio desta confiança, desta crença, dessa certeza de que tudo que Jesus fala é importante para mim. Por favor, me dá uma fé. Não existe isso. Por favor, orem para que Deus me dê fé. Não existe isso. Se você tem problema de aceitação e concordância com aquilo que Jesus ensinou, ninguém vai te dar fé, filho. Deixa eu ir lá no culto hoje para estimular isso. Não, deixa eu ir lá no culto hoje para pegar um pouquinho isso. É aí que entra a questão. Se realmente nós estamos falando da fé que a Bíblia ensina, então vai ter que ter um cara muito bem preparado lá para te explicar Jesus de maneira simples, objetiva e profunda, para quando você ouvir, saber se é isso realmente que você quer. E se você quiser, você vai responder a tudo isso que Jesus está pedindo a você, concordar com tudo isso que Ele está falando a você,
E nessa medida nós chamamos isso de fé. Então hoje muita gente está certificada e sustentada no fato de que precisa alguma coisa acontecer na vida dela de sobrenatural e anormal para acreditar que Deus existe e que o Evangelho funciona. E eu tenho chamado a atenção de vocês, não porque o Senhor também não usou dos milagres para trazer a Ele esses sedentes, mas gente, se milagre convertesse pessoas, muita gente estaria convertida. Paulo falava que a mensagem da cruz é para nós o poder de Deus. O poder de Deus habita no quanto Ele nos amou e foi capaz de oferecer a si mesmo para nos redimir e salvar. O resto é consequência disso. Os sinais vão de seguir aqueles que crerem que Ele é quem diz ser e é poderoso para fazer. O restante são consequências desse fator, de que eu aceitei e concordei, de que está em Jesus Cristo o plano que Deus elaborou para me salvar, e a regra de vida que eu preciso viver. Aí que vem o batismo, aí que vem os outros motivos e razões que eu disse a você aqui. Paulo é isso. No momento em que Jesus o derrubou, e que ele se levantou, ele foi direcionado ao profeta, para já ser batizado, e de imediato já foi cheio do Espírito Santo. Não é porque ele já estava antecipado a fé, é porque ele queria, mas não sabia como. Então para ele foi muito mais fácil, porque ele queria servir a esse Deus, mas não sabia como. Então se ele estava adiantado, é isso aí, não porque ele era judeu e não porque era intelectual. Mas já é outros problemas que a gente pega aqui, é que a pessoa não está querendo realmente entender quem é Deus para servir a Ele. Ela está querendo uma religião, e nós não temos religião para dar. Ela quer o status, e nós não temos status para dar. E também não vamos explorar aqui a visão comercial. Então por isso que muitas vezes a Igreja Sinai pela Fé, como outras que são leais, não prestam para esse público, que querem simbologias, festividades, interagir com o povo, entreter-se dentro da esfera da religião, tá? Que é o modelo das igrejas americanizadas, que nós estamos vendo aqui no Brasil. Mas esse povo que tem sede, carência e vontade de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus único, que o homem não construiu, que o homem não edificou, como Paulo entrou em Atenas e viu, o Deus desconhecido. Poucos querem isso hoje. Poucos estão à procura da melhor pérola, a mais cara de todas. Por quê? Porque o conceito popular é que quanto mais você tiver, mais defesa você tem. E para a fé não. Você tem que ter o verdadeiro. É aí que faz a diferença. Texto de João capítulo 7, versículo 17. Então uma fé não se constrói num pensamento, a fé se constrói no que Deus disse, no que Deus revelou, e Jesus é a palavra viva, a palavra encarnada. Lê o texto aí, por favor, em nome de Jesus. João 7,17, pode ler. Amém? Lê agora João 17:8. E o 21. 8 e 21. Pode ler em voz alta, Senaco. Lê o 21. Meu Senhor Jesus, Deus, o que Jesus está falando aí? Jesus está tratando exatamente isso.
Se o que vocês estiverem ouvindo de mim aqui agora, Deus não falou, o Pai não me disse, vai se tornar o quê? Religião. Não é o pastor e a igreja que nós obedecemos, é o que Deus falou. Da onde vem a natureza da fé? A fé está associada ao que Deus falou. Dizia Paulo lá em texto de Coríntios: se o mundo fosse sábio, não teriam o matado e o crucificado. Porque a ciência de Deus não é como a ciência dos homens. A ciência da fé, ela é sobrenatural, no sentido de que parte dele para nós aquilo que nós temos que crer e ser. E Jesus é essa prova humana. Meus irmãos, se tem gente perdida, está perdida porque quer. E eu tenho dito isso para vocês aqui, constantemente eu recebo gente dessa igreja de outro ministério falando assim para mim: pastor Daniel, eu não sei o que eu faço, isso é uma coisa que você não pode falar. Porque você está querendo criar um álibi de desculpas, né? Melhor dizendo, um álibi para provar que as tuas desculpas vão ser aceitas por Deus. No sentido de que, porque tudo que está acontecendo nessa vida, nesse mundo, me desmotivou, ou então me fez me perder acerca do Jesus que eu tenho que crer. Eu não entendo esse tipo de coisa, porque Jesus não se revelou na minha casa, filho, nem na tua escola. Eu quero dizer, ele não é laboratório, ele não é manufaturado, ele é histórico. Se revelou e se encarnou no centro do mundo, para deixar uma prova viva daquilo que Deus quer, daquilo que Deus nos pede, daquilo que Ele espera de nós. Diferente do que muitos pensam aí. Bom, se a fé, a natureza dela está associada ao que Deus falou e eu aceitei, pastor, é isso mesmo? Sim. Então fé não é aquilo que todo mundo fala por aí, então. Acredite que as coisas vão dar certo. Isso não é fé. Tenha certeza que as coisas vão dar certo. Isso não é fé, filho. Isso é todinho. Para comer com bifinho. Fé é isso aqui. É você saber que este Deus que se revelou, da forma como Ele falou, funciona se você fizer, obedecer como Ele te pede. Aí sim é fé, baseado naquilo que Deus revelou, naquilo que Deus falou, por intermédio do seu Filho. Se nós obedecemos e vivemos com amor, com certeza, tudo isso, a resposta vai vir. A fé não é otimista. A fé é milagre. É obra sobrenatural de um Deus que agora quer te recompensar, porque você recebeu o que Ele te deu. Isso é fé. Deus falou, eu recebi e vivi. Tanto que o Senhor diz: na vossa perseverança ganharei as vossas almas. A salvação é daquele que perseverar até o fim. Luta pelo quê? Ele está falando aí. A luta por aquilo que eu concebi e agora estou vivendo, que Ele não quer que eu desista. Porque o conhecimento que Ele veio nos trazer, a luz que Ele veio nos trazer, não pode ser considerada como uma informação qualquer. Eu, quando entrei na Metodista,
Uma das coisas que eu mais abominei, que eu escutava daqueles homens, é o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, e havia-se ali embutido entre os 4 evangelhos, um livro chamado livro misterioso, que deu a ele inspiração para construir isso. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo. Um evangelho para judeus, um evangelho para gentios, um evangelho não sei mais para quê. Você está maluco, rapaz? Eles sentaram na mesa para formular. Gente, o negócio é o seguinte: nós vamos construir um evangelho, tá? Baseado no que Marcos falou. Você vai falar. Mas vai falar para os judeus, você fala para os gentios. E é isso que eu escutei lá. Perde o mérito da legitimidade, qualquer coisa que seja construída, elucidada, criada pelo homem. Você não entende isso? A Bíblia defende que tudo que é importante tem que ser revelado por Deus. A inspiração tem que vir dele. Jesus deve ter falado isso, porque se ele não falou, se tudo isso foi construído para alimentar uma religião na vida de um outro, perde a eficácia, perde o poder, perde o brilho. Bom, se a fé só pode surgir no que Deus disse, eu entendo que se o homem falou, nós estamos mortos. Não há salvação para nós. Se eles realmente estiverem certos de que os 4 se reuniram numa mesa com um cafezinho para começar exatamente a dar responsabilidades para um e para outro, para ficar escrevendo para uma classe específica da sua época, nós estamos condenados, porque nada disso que você lê é verdadeiro. O evangelho tem que ser entendido assim. Todos relataram e testemunharam coisas verídicas que aconteceram, para que nós que fôssemos posteriormente se alimentar disso, pudéssemos ler e receber tudo isso como revelação pura de Deus. Porque se isso não for aceito dentro de você, você não está salvo. Se isso não for aceito por você como coisa revelada de Deus, você já está condenado. Você tem que entender isso. Não é o batismo que te salva, não são os ritos, não são as cerimônias, não são os serviços prestados por esta causa, mas o que você vê nele e o que você sente por ele. Muita gente vai chegar na tua igreja um dia e vai dizer: em nome de Cristo eu curei, profetizei, ensinei, exorcizei, realizei. Eu vou te mostrar aquele texto do meu Senhor, mas aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Porque nada daquilo que eu preguei aconteceu em você. Pode ter acontecido na vida dos outros, mas em você não. Então acautelai-vos dos falsos profetas, que vos pregam uma coisa que eles não vivem. O que Jesus está fazendo aí como levantamento? O judaísmo, a fé em leis mortas, a fé em preceitos que não têm utilidade. Mas o que é importante na lei, vocês não cumprem. O que era importante para Deus que vocês vivessem, vocês não vivem. Foi uma das coisas que ele, na verdade, condenou nesse povo. Então não há crença se não houver a inverdade embutida dentro de você. Eu costumo dizer para os irmãos aqui no cenáculo, quando eu estou no seminário: se vocês querem entender o batismo, se vocês querem entender o significado do que é ser um membro de uma igreja, se vocês querem ter a dimensão do que vocês vão precisar fazer, realizar, tudo isso não tem por que aprender, se vocês não entenderem quem é Jesus. E muita gente, irmãos, não sabe quem é Ele e professa Ele. Abre a palavra de Deus em João 3,16. Leia esse texto em voz alta, por favor. João 3,16.
A fé surge do que Deus disse. A fé surge daquilo que Deus revelou. Então, o objeto que nós temos aqui para gerarmos fé é o quê? Que você acabou de ler agora aí. É o que Deus nos ofertou. É Jesus Cristo. É Ele o meu alvo, o meu objetivo. É isso que eu quero alcançar, Jesus na minha vida. Não são acontecimentos, não são circunstâncias, nem realizações. É Ele. Na teologia se chama isso de visão cristocêntrica. Eles falam lá como doença. Nós aqui tratamos e falamos disso como honra. Deus nos dando o direito de podermos ter em nossas vidas alguém que nos ama, que deu a vida por nós, um salvador, um remidor, um restaurador, a nossa redenção, proclamada, anunciada e cumprida de maneira perfeita. É mais ou menos o que João 3,16 está dizendo. Deus te amou desta forma, lhe dando a luz, lhe dando o caminho, lhe dando a verdade, te dando o exemplo, o testemunho, o alimento, o subsídio que você precisa para poder alcançar a graça com Ele e a salvação que Ele quer te dar. Jesus é a luz, a direção disso tudo. Se perde quem quer. É como eu falei no culto passado, cristianismo é cristianismo, fé é fé. Cristianismo é absurdo misturado com verdades. Fé é a história de Deus, do que Ele precisou sofrer, padecer, realizar, pagar, para chegar até você. Ele não é o catolicismo. Ele não é o movimento evangélico. Ele não é o mormonismo, o adventismo, como tantas e tantas outras correntes históricas que você já viu surgir no mundo, com ideias mais variadas como o gnosticismo. Ele é Ele, que por meio dos profetas anunciou que o Filho cumpriu. E o Filho que disse para nós aquilo que nós temos que obedecer. Então isso é fé. É o que não depende dos homens. É o que é independente dos homens. É o que não está ligado a nenhuma instituição, a nenhuma placa, porque parte dele para nós. Isso é fé. Então você está perdendo tempo em sentar numa mesa para ficar discutindo exatamente a lógica, os valores, os costumes, as tradições, sendo que Deus preparou tudo em um único Filho, em uma única revelação, tudo aquilo que você precisa saber. Não existiria essa palavra fé se o Filho não se revelasse. Se o Filho não se encarnasse, não haveria crença nem obediência se Ele não estivesse aqui, nesse mundo, para dizer aos homens o que é certo diante de tudo que está errado. Talvez, se você seguisse isso à risca, você não estaria tão falido assim. Texto de João capítulo 8, versículo 24, leia. Então, filho, compromisso intelectual, compromisso moral, tá? Na palavra nós chamamos de fé, cuja natureza é a palavra que Deus revelou, cujo objeto é o que o Filho fez, realizou e cumpriu aqui nessa terra como referência. Lê o texto aí. Leu de baixo agora, para você ficar mais triste ainda, vai.
Amém? Então está aí. Ele fala e eles replicam. Mas se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos vossos pecados, disse o meu Senhor. Se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados. Então entenda uma coisa, a pessoa quando ela vem para uma igreja como essa aqui, quem está dentro dela tem que estar preparado para exatamente fazer que os seus sentidos respondam e correspondam para Cristo, e não porque ela vai ganhar, e nem pelo que ela vai lucrar, e nem pelo que Deus pode fazer por ela, porque o segredo está ela admitir, reconhecer, aceitar o que Deus ofertou por ela. A tua referência é Ele, o teu alvo é Ele. Não é tão simples entender isso. Mas sabe, a vida, o mundo, os homens, nós não estamos aqui querendo discutir sobre isso agora não, filho. Isso está mais do que provado. Que o mundo roda, roda, roda e não sai do lugar. O que está sendo na verdade tratado aqui é o histórico de uma pessoa que viveu de religião em religião, de igreja em igreja, experimentou de tudo, até no movimento evangélico. E o que ela tem construído aí dentro dela? Uma autoafirmação. Ela fica jogando na cara de Deus o que ela vem fazendo e construindo dentro desse status de pessoa boa que ela diz ser. E ela não entendeu ainda que não é a partir do que ela é, nem do que ela faz que Deus salva, mas a partir daquilo que Deus ofertou por ela em amor a ela, que essa fé salvadora vai ser construída. Esse é o teu desafio aqui hoje. Jogar tudo isso para o alto, que você construiu para criar esse status de pessoa boa que você diz ser, pessoa de Deus que você diz ser, para começar do zero, uma fé por Ele e pelo que Ele fez por você. Porque esta é a lei espiritual que Ele veio escrever no coração do homem. Está lá um texto, um dos textos que eu mais amo, João 15, aliás, todo o evangelho de João 15, um texto que eu amo, que eu uso como arma, ferramenta de fé. Lê o texto, só o versículo 7 para o pastor. Amém? Defesa, garantia, segurança. Aonde habita e reside isso? No Evangelho. No quanto você crê nele e ama ele, porque a vida é ele. Vai fazer uma campanha lá na igreja lá, ela vai dar campanha. Vai fazer a campanha lá. E fica lá, o pastor fala das 10, 7 passinhos com a direita, agora faz com a esquerda, agora bate as duas, e declara a tua bênção, irmão, amém, ela é minha, possuir, adquirir. Por isso que eles vão lá para o Mar Vermelho, vão lá para Jericó, por isso que eles ficam fazendo aquela lambança com a história de Israel, é uma lambança com a história desse povo, porque lá eles podem fazer alegorias, tá? No Evangelho eles não poderiam fazer isso nunca. Construir a religião. O que Jesus fala aí? Eu sou a vida, você é o galho seco. Sem mim você não é nada. Se você está em mim, o meu Pai te disciplina, o meu Pai te educa, o meu Pai te transforma para você frutificar.
Mas se você não me ama, se você não crê em mim, se você não permanece no que eu te falo, você está morto. E o que muita gente tinha que fazer hoje aqui? Zerar a hereditariedade. O meu pai e a minha mãe são evangélicos. A minha avó era evangélica, meu tataravô era evangélico. Se eles foram para o inferno, você também vai. Porque a experiência é única, e pessoal e íntima. Ninguém passa para ninguém. Se eu fosse o que meu pai e a minha mãe foram, eu não seria esse pregador que eu sou hoje. E foram bons pais, mas deixaram uma herança maldita dentro da igreja, que Deus me arrancou antes, me mostrou direitinho o tamanho da destruição que estava lá, e eu pulei fora. Esse negócio de ser como a hereditariedade determina, eu pulei fora, falei, eu rasquei, falei, a minha luz é Cristo, eu vou seguir Ele. A minha luz é Jesus, eu vou seguir Ele. A videira é Ele, a palavra é Ele. Ele é o exemplo. Ele é o que eu tenho que ser. Ele é meu alimento, Ele é o pão que eu parto. A oferta que me comprou é Ele. Então o que Jesus faria, você tem que fazer. E a regra de fé que a igreja vive é isso aí. O objeto da fé é o que Ele fala, é o que Ele fez, é o que Ele viveu, é o que Ele te testemunhou. Nós estamos vivendo isso? Não. Estamos vivendo talvez a ética e a moral, onde a família senta na mesa aos domingos para ficar discutindo o que deve ser aceito ou não pela sociedade moderna. O que é convincente, convencional, comercial, né? Por exemplo, comercial, convencional e ético. O matrimônio. Paulo lá atrás disse que o homem e a mulher, quando se casam legitimamente, estão unidos até a morte, e só a morte pode dividi-los. Mas o convencional, o ético e o moral é que ninguém pode ser infeliz com o outro, todos têm que se realizar. Então o divórcio cabe bem para a cabeça desse povo. Por quê? Porque se a mulher bate no marido, ou o marido bate nela, ou os dois não se dão bem, a melhor coisa é organizar isso. Cada um segue o seu caminho, vai ser feliz. Isso é o convencional. Paulo diz não, se o marido não consente habitar com você, se separa dele, mas você não pode ter outro marido, e nem ele outra mulher. Porque casamento é uma instituição de Deus, não dos homens. Não foi construído para atender capricho de ninguém, muito mais ainda sexual. É uma instituição de Deus, nada ético, nada moral. Porque nós não vamos sentar na mesa para ficar discutindo exatamente o que é bom para ela ou bom para mim, mas o que Deus disse. Quando os discípulos ouviram isso, que não havia ética, nem cogitamento de se discutir ética e moral, na filosofia, na harmonização das coisas, tá? Senhor, então não convém casar, se o casamento é eterno, então não convém casar. Deus, o Senhor falou, não convém, para quem é eunuco, para vocês, entendeu? Para vocês que não vivem sem uma vida sexual ativa, entendeu? Que tem vontade pelo sexo oposto, tá? Vocês não vão conseguir ficar que nem eunuco. Vocês vão ter que casar, entendeu? Então quando vocês casarem, a mulher que vocês pegarem para casar é a mulher da vida, não da morte, porque quando ela morrer, se você estiver inteira ainda e funcionar, entendeu? Você pode ter outra mulher se você quiser. Mas caso você não funcionar mais, filho, o que eu te aconselho é viver só para o Senhor. Esse pastor é uma piada, né? Fica tranquilo. Mas dá licença, pastor, eu estou no convencional. Por favor, aí, bispo, me dá um óleozinho da paixão. Por favor, bispo, me dá um óleozinho da paixão. Eu preciso de um óleo da paixão, porque eu estou encalhado, sabe como é que é? O negócio não está dando como eu gostaria, entendeu? Ninguém olha para mim, quem sabe um olhinho da paixão, a gatinha vai ficar mais, né? O gatão vai ficar mais,
E a igreja, ela infelizmente virou essa instrumentalização do que é convencional. O que é convencional? Você ser bom em tudo que você faz e ser feliz em tudo que você faz, filho. Coitado do meu Senhor, que deu o corpo dele e a vida dele para alimentar esses vagabundos, esses safados aí, que querem arrancar um pedaço da carne dele para fazer desgraça. Mas está lá no texto de Mateus, capítulo 16, versículo 24, um chamadinho para você. Leia em voz alta para o pastor. Pode ler em voz alta, porque esse texto aí o diabo até runge, ele geme. Vai, cenáculo. Pode ler, por quê? Aqui prevalece a atitude completa de confiança, da qual o homem abandona seus esforços, sejam esforços de ações de piedade, bondade ética, para viver dependente exclusivo de Cristo a respeito de tudo que se diz salvação dele. Estou largando? O meu eu, as minhas forças, tudo que eu fui, tudo que eu fiz para começar do zero com Ele. Uma vida por Ele. Que aí entra a base da fé. A base do que eu tenho que responder agora. Já entendendo o que eu ouvi, já entendendo que eu aceitei o que está nele. O primeiro passo agora é deixar claro para o meu Senhor que estou abandonando todos os meus esforços, as minhas capacidades, o que eu fui, o que eu sempre defendi, para ter uma vida exclusivamente por Ele. E a base da fé agora é confiar nele, é viver por Ele, é amar e obedecer o que Ele fala. Isso é fé, no sentido da salvação. No sentido bíblico, é a adesão, é a união, é o pacto, é a aliança com aquele que Deus determinou que é o teu Salvador e deve ser valorizado e amado por você. Já a parte de ser bom, de ser honesto, de ser uma pessoa ótima, uma pessoa querida, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que levanta de madrugada todos os dias às 4 da manhã, para tirar da sua testa o suor para os seus filhos, dos seus braços o pão que alimenta a sua mesa. Entendeu? Já você, meus sentimentos, porque aquele que não crê nele, aquele que não tem uma vida por ele, já está condenado, com todas as coisas boas que acredita que fez na vida, vai queimar no fogo do inferno. Para isso Paulo se constituiu ministro e pregador deste evangelho, porque ele abandonou inteiramente seus esforços religiosos, puramente intelectuais, para se firmar nesse ponto decisivo da fé, que é tornar Jesus o maior valor, a maior riqueza que um homem pode conseguir em vida. Ele é a salvação que ele veio trazer. É isso que Jesus espera da igreja agora. É isso que o Senhor, na verdade, aguarda que todos façam aqui. Que todos realmente possam pensar e refletir sobre isso, quanto ele valeu a pena para você e o que você conseguiu construir ao longo desse tempo que você está dentro de uma igreja, tá? A nível de testemunho, de fé. O que você conseguiu construir como resposta e obediência e confiança sobre o que Ele te fez. Porque são esses elementos que estão ali inseridos no teu compromisso que vão fazer Deus não te condenar ou me condenar. Como Paulo já dizia, a ética e a moral diz que nós temos que agradar aos homens. Como posso agradar aos homens ao mesmo tempo que quero agradar a Deus? Não posso agradar os dois.
Prefira agradar ao Senhor. Isso é fé. É uma luta por Ele. É uma luta pelo que Ele fez, para que Ele possa ser recompensado por nós agora, como sendo a coisa mais importante da nossa vida. É isso que o céu espera agora. Um testemunho desse tipo em você, aonde tudo que você faça e realize aqui nessa vida, seja para Ele e não para você. Agora você tem que chegar na conclusão se você é um religioso ou se você é um crente. Se ao longo desse tempo que você está dentro de uma igreja, você não enganou teu coração e não construiu aí dentro de você, ao invés da fé, uma religião puramente alicerçada em conceitos, em valores e em princípios que são bíblicos, mas que foram inteiramente moldados pela tua percepção e pelas tuas vontades particulares. Hoje você vai chegar nessa conclusão. Sou pregador, pastor. Sou ministro. Tenho um chamado na minha vida. Qual é o teu chamado? Vou cantar. Deus me chamou para cantar. O galo também canta. Ah é? Então vamos fazer uma prova aqui. Canta, mas não apareça. Cante, mas não venda. Cante, mas não receba disco de platina. Não venda camisetas com a tua cara. Não ganhe cachê. Daí eu vou deixar você cantar e falar, irmão, da hora, hein? Você recebeu o dom para louvar o Senhor mesmo, até que não é ministério isso, mas em compensação, você só sabe cantar? Amém, você canta para o Senhor, né? Agora, filho, dá uma olhada para isso. Festival. É esse o cristianismo que nós temos hoje, nas ruas, um festival. Vocês também estão cansados disso, não estão? Vocês também não estão saturados com tudo isso que está acontecendo? Imagine o nosso Senhor, o sentimento dele agora, por ver todos esses arremates, essas liquidações que estão fazendo com a obra dele. Imagine o nosso Senhor, que esperava da igreja dele aqui nessa terra, uma conversão de Saulo, entendeu? Uma conversão verdadeira como deste homem, sou ministro e pregador de uma fé, cujo fundamento está naquilo que o Senhor me pediu, no que Ele me falou. Isso não é para pessoas especiais, mas só serve para ser vivido por quem realmente quer Ele. E eu não posso mudar isso em você hoje aqui. Se você realmente é uma pessoa ambiciosa, nós não temos condições de fazer esse milagre de transformar. Você vai ter que mudar isso. Você vai ter que parar de ficar tratando a fé como se ela fosse um currículo teu, um sonho pessoal a realizar. Porque enquanto você não destruir isso aí dentro de você, você vai impedir o Senhor de te salvar. Porque, como dizia Paulo, eu estou crucificado com Cristo para este mundo. Eu não vivo mais, mas quem vive em mim é Ele. E a vida que eu vivo agora é por Ele. Entrega a tua vida para Jesus. Mas pastor, eu tenho 40 anos de evangélico. O problema é seu. Eu também tinha, nasci num lar evangélico, mãe, pai, pastor. Peguei o microfone com 18 anos e fui falar para todo mundo que eu não era crente, que eu estava começando a querer ser a partir daquele dia. Então começa do zero hoje. Chega nessa conclusão, até vocês que congregam aqui no cenáculo. Já escutei o pastor Daniel pregar isso várias vezes, e preguei mesmo, mas não consegui mudar. Eu ainda continuo
nesse interesse de tornar econômico e glorioso aquilo que Jesus representou por mim. Me perdoa, Senhor, porque hoje, nessa noite, eu vou fazer diferente. Não sou eu, mas o Senhor em mim. Eu não vivo mais, mas agora quem vive é o Senhor em mim. E a fé que salva é isso. É uma vida por Ele. É uma vida pelo que Ele é e pelo que Ele fala. Se você não tem isso, você não tem nada. E o que Deus está te propondo hoje aqui é uma aliança, é um encontro, aonde a banalidade, a mentira e a contradição vai ficar aqui hoje para ser enterrada, porque Jesus quer nova vida. Ele quer hoje aqui o início de uma nova vida. E se você hoje aceitar isso, é como ele entrou na casa de Zaqueu, vai ser como ele vai entrar no teu coração hoje, procurando demonstrações de uma pessoa que agora está feliz por ter encontrado um Salvador. Não um baú cheio de ouro, prata e relíquias. Religião e fé. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.